capítulo 7 de Daniel. Eles puderem dar uma olhadinha nas suas Bíblias. Antes de iniciarmos os comentários, vamos fazer uma oração para o Senhor abrir o nosso entendimento, abrilhantar a nossa mente. Vamos curvar as nossas frontes, aqueles que puderem se ajoelhar também, seria até melhor. Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos, a comida que nos nutre, a bebida que nos hidrata, que hoje e sempre o Teu Santo Espírito, o nosso professor, fale aos nossos corações. Realize a Tua santa vontade, Senhor, que o nosso ouvido espiritual seja aguçado para entender a Tua santa palavra, que consigamos e possamos fazer a Tua santa vontade, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Que a nossa vida seja um testemunho na nossa maneira de viver para as demais pessoas. Que hoje e sempre o Senhor fale conosco e nos instrua da maneira que for melhor aos Teus olhos. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Como nós já vimos nos primeiros 6 capítulos de Daniel, os primeiros 6 capítulos foram praticamente 5 capítulos de história e um capítulo profético. E hoje nós veremos sobre as 4 bestas. Qual o significado delas? O que elas são? Elas têm alguma coisa com a história nesses últimos 2.600 anos? O primeiro capítulo era a história do cativeiro, quando Daniel foi levado com seus 18 anos e todos os seus amigos e milhares de pessoas junto com eles. No segundo capítulo era o sonho de Nabucodonosor com aquela estátua e toda a parte profética que nós já vimos referentes àquela estátua, o que significava cada um daqueles metais. No capítulo 3 nós vimos sobre a fornalha de fogo. Qual o significado daquilo? Por que eles foram lançados lá naquela fornalha de fogo? O que ocorreu com eles? No capítulo 4, nós vimos sobre a loucura do rei Nabucodonosor e aquele sonho que ele havia tido também. No último domingo, nós vimos sobre a queda de Babilônia, como ela ocorreu, o que sucedeu. E no capítulo 6, como que levou Daniel a ir naquela trágica história da Cova dos Leões. O que ocorreu com ele, se ele sofreu algum dano ou não, e como ele escapou daqui. Hoje nós começaremos a ver sobre a segunda visão. Versículo 1 de Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, lembra quem era esse Belsazar? O neto de Nabucodonosor? Lembra que nós comentamos aqui que 2 generais haviam assumido o império de Nabucodonosor logo quando ele faleceu, logo após assumiu o seu reino, e ele gostava muito de viajar, e numa dessas viagens, quando ele sempre fazia igual aos prefeitos, governadores, presidentes, dá um decreto para que o seu sucessor, o seu vice, no caso, assuma a legislatura, o executivo daquela região. Assim ele fazia com seu filho, Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Uma das coisas principais que a gente também pode fazer para não esquecer de muitos fatos é você fazer o que? Sempre anotar. Como comentei com vocês já, muitas vezes eu tive sonhos e até aqui com Alto Horizonte, eu vinha sonhar nessa cidade, pessoas, situações, 2 anos, quase 2 anos antes de eu pisar aqui. Eu não conhecia ninguém, mas eu já havia tido esse sonho, só me lembrava do sonho, muitas vezes, na hora que estava ocorrendo aquilo que eu havia sonhado. Coisa de flash, de 5 a 10 segundos. Agora você imagina as visões de Daniel, de João, para ele ter escrito tudo que eles escreveram, deve ter sido horas e horas de sonho, não é mesmo?
mais detalhes o que isso significa. Versículo 2: E falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar branco. Já nós veremos o significado desses ventos e desse mar, com mais detalhes. Versículo 3: E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro, versículo 4: O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Olha só, vamos imaginar essa visão, esse animal. Se vocês quiserem ter uma visão melhor do leão, imaginem um leão com asas. Esse era o símbolo de Babilônia. Se vocês forem procurar em história, muitas das coisas referentes à Babilônia terá cunhada, as coisas que ficaram ainda para a arqueologia descobrir, ficaram cunhadas em coisas de metal, em coisas de barro, né? Ok, um leão alado. Um leão que tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Agora se imagine esse animal, né, essa besta, sendo arrancada as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Agora se imagine um homem, um leão tomando o formato, né, de ficar em pé, ereto, como um homem. Foi-lhe dado no coração do homem. Ou seja, aqui já dá para você entender que seria algo diferente do normal, não é uma coisa natural. Assim como as visões proféticas sempre têm a sua interpretação. Vejamos o versículo 5. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Agora vamos imaginar um urso. O que ele tinha de diferente esse urso? O qual se levantou de um lado. Então imagine um urso se levantando de um lado, como se ele estivesse ficando apenas em 2 patas, na lateral. Tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. O que temos de interessante aqui nesse urso? Já como Babilônia, que representa aquele leão, né, alado. E agora você imagina o leão. O leão é tido como um dos animais mais poderosos, né, com mais força da terra, entre os animais. Mas se você procurar na internet, você verá muitos vídeos que o leão, os cientistas descobriram que ele, a parte de músculos, ligamentos, toda a parte física dele é muito parecida com a do tigre, tirando apenas a pelagem, o resto abaixo do couro é muito parecido, quase igual. O que acontece com ele? Sendo um animal tão poderoso, imagine com asas, dando a entender que era veloz, né? Uma coisa poderosa e também com velocidade. E já o urso, qual a diferença do urso? O urso é um animal que ele corre bem, ele pega até cerca de 60 km por hora correndo. Então uma pessoa no lugar descampado dificilmente consegue escapar do urso na corrida normal. E o que ele tinha de diferente? Se levantou de um lado. Nós veremos que esse lado, quando ele se levanta, faz menção àquilo que nós vimos no capítulo 5, quando a Babilônia foi derrotada. O que ocorreu? Primeiro, lembra-se que entrou o Dario para ser o rei daquele império, ser o imperador, e logo após se tornou Ciro, que vai ter Ciro que deu o primeiro decreto para o povo iniciar a sua libertação. Essa parte do primeiro, esse levantar de um lado, lógico, provavelmente logo após ele se levantaria do outro, significaria 2 coisas, ou seja, 2 imperadores, 2 reis. E o que ele tinha? Na boca tinha 3 costelas entre os seus dentes. Essas 3 costelas significariam 3 povos, últimos grandes povos que o povo da Medo-Pérsia, nós podemos abrir aqui no desenho, o povo de Medo-Pérsia teve que derrotar para tornar-se um grande império mundial. Por isso, levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro. Ou seja, apareceram esses 2 animais, e ocorreu de agora aparecer um terceiro, semelhante a um leopardo.
O leopardo, na velocidade ali de corrida, ele é bem superior ao leão. Os leopardos eles conseguem chegar a uma velocidade maior que o leão e até saltar bem mais que o leão. Por isso que eles têm como eles são mais magrinhos, são menores em estatura física e corporal, eles têm a capacidade de saltar até uns 5 metros de altura. Até havia comentado com vocês sobre que eu ouvi isso, até estava descrente, até um dia que eu vi um vídeo na National Geographic, quando o leopardo matava um animal e pular cerca de uns 3, quase 4 metros nos primeiros galhos da árvore com a presa na boca. Então você imagina a velocidade desse animal. E olha só o que temos de interessante. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Se o leopardo já é um animal rápido, se ele já tem ainda mais 4 asas, dá a entender que seria um animal muito veloz. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi lhe dado domínio. Esse animal ele faz referência a um império. E é um império que chegou tão rápido, um império que conseguiu em pouco tempo derrotar todos os outros, se estabelecer ele como o grande no mundo, é o da Grécia, que chegou a derrotar a Medo Persa. Esse império, o que ele realizou? Quando ele iniciou, quando ele conseguiu chegar no seu auge, ele tinha por Alexandre, o seu grande imperador. Mas por que dessas 4 cabeças? Porque logo quando Alexandre faleceu, um pouco mais de 30 anos, Alexandre acabou deixando 4 generais, e esses generais brigaram, se dividiram entre eles todas as terras que eles haviam conquistado, que era o mundo na época. Como assim o mundo na época? O Brasil, toda a América Norte e Latina não era conhecido, foi descoberto milhares de anos depois. E o que era o mundo conhecido na época? Parte da Ásia, parte da África, a parte do Oriente Médio e a Europa. Continuando, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal. Agora vejamos que diferente era esse animal, o que ele tinha de diferenciação dos outros 3 primeiros. Eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Não tem algo parecido com o que Daniel pudesse ter olhado para ele e imaginado qual que teria dos animais conhecidos na época da zoologia que ele pudesse descrever. Você imagina, você já viu um leão com asas? Não existe. Você já viu um urso ficar daquela maneira, com um lado, com costelas na boca? Dificilmente você vai ver. E, principalmente, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, também é difícil. Mas esse outro, o que ele tinha de tão diferente que Daniel não achou nada parecido na zoologia, que ele apenas escreveu: terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Ou seja, tudo que ele passava, ele ia destruindo. E além de destruir, o que ele fazia? Ainda o que sobrava aos poucos, nos pedaços, ele ainda pisoteava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres. Imagina agora que animal tão diferente, que teria até 10 chifres. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta, pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Nós veremos futuramente, ainda aqui mesmo, qual o significado de todos esses chifres, essas pontas, e o significado principalmente daquela pequena ponta, daquele pequeno chifre que tinha o que era diferente. Uma boca, olhos como de homem, e falava grandiosamente. Esse falar grandiosamente dá uma ideia de quando você fala, você é ouvido, não só no local onde você fala, mas até no eco onde você manda a sua mensagem, ou seja, em muitas partes, não só onde você está. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou.
O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui dá a entender que ele viu a visão do juízo final. O que ele veio? Pôs um trono e um ancião de dias se assentou. E a mobilidade do trono, que ele pode tanto ser movido de um lugar ao outro, dá através dessas rodas. E as rodas dele fogo ardente. Então ele está tendo já uma visão do outro império que viria após esse império. Qual que era o império mesmo? Ele que tivesse os 10 chifres e era diferente de todos os outros. Nós acabamos por entender que esse império é um império de Roma, que veio o império após eles derrotarem a Grécia. Versículo 10. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam. Quem tem um poder desse, de milhares e milhares servirem a ele? Somente o Senhor Deus, não é mesmo? E milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Então, além de tudo isso, então ele estava tendo a visão até do juízo final. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto. Então, vai chegar um dia, esse animal teria o seu fim. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Não dá a entender que seria queimado pelo fogo. A mesma coisa que nós vimos no Apocalipse. O que ocorrerá com o falso profeta? O que ocorrerá com a besta? Com o dragão? Seriam lançados ao fogo. Versículo 12. E quanto aos outros demais, foi-lhes tirado o domínio. Ou seja, eles perderam o que eles mandavam, eles perderam a sua hegemonia. Todavia, foi-lhes dada prorrogação de vida até certo espaço de tempo. Ou seja, eles tinham uma prolongação de vida, eles tinham o seu poder até determinado tempo. Eu estava olhando, versículo 13, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14, o último para a gente começar as análises. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Esse último reino aqui faz nós lembrarmos lá do capítulo 2 a respeito da estátua, o que ocorria com todos aqueles metais da estátua, quando aquela bola, aquela rocha retirada sem o auxílio de mãos era lançada aos pés da estátua. E aí iniciaria um novo reino, onde teria fim. E aqui Daniel tem novamente a visão de como que é. E agora? Se dermos uma analisada nos impérios mundiais e na história de Daniel, lá do ano 600, antes do Senhor Jesus nascer, até aqui, no ano 605 até o ano 539, nós vimos que imperava a Babilônia. As asas arrancadas e posto em pé como homem simbolizava a Babilônia, simbolizava Nabucodonosor e a sua prole, os seus generais e seus chefes de Estado. Lembra-se de Nabucodonosor, que nós vimos que ele até ficou 7 tempos, ou seja, 7 anos, sem o poder dele, passando com os animais? Foi devolvido o domínio que o Senhor Deus o prometeu? E depois, no ano 539, quando a Medo-Pérsia assume o poder mundial, até o ano 331, ou seja, 208 anos aproximadamente, ela levanta-se num lado e com 3 costelas na boca. Nós já vimos isso, que seria com referência a Dario e a Ciro. E as 3 costelas na boca seriam os 3 grandes exércitos que ela derrotou antes de assumir o Império Mundial.
a Lídia em 547, Babilônia em 539 e o Egito no ano 526. Você vê, o Egito foi derrotado bem pouco depois da Babilônia. Mas por que será? Lembra-se quando a Babilônia assumiu o Império Mundial, eles derrotaram todas as nações. O pessoal lá de Israel, lá de Judá, os reis começaram a fazer algumas guerras, rebeldia contra ele, e Nabucodonosor teve que invadir 3 vezes lá. A Babilônia invadiu 3 vezes até o ponto de destruir quase toda a cidade. Então o Egito provavelmente queria se levantar contra eles. E o que eles tiveram que fazer? Acabar por derrotar, dizimar boa parte do exército do Egito. Por isso que foi bem abaixo do ano de Babilônia. E agora a Grécia. Do ano 331 até 168 a.C., foi o Império da Grécia, ou seja, cerca de uns 100 e poucos anos. É o que ele tinha de diferente, né? Essas 4 asas, como nós já vimos, dá aquela ideia de velocidade. O leopardo é um animal muito veloz, agora com asas ainda, se torna mais veloz ainda, e faz jus ao Alexandre o Grande, que em 10 anos, quando ele iniciou o seu exército, já estava ele na frente do seu exército, em 10 anos ele conseguiu conquistar quase todo mundo conhecido na época. E logo no que ele morreu, o que ocorreu com todo o exército dele foi dividido. Essas 4 cabeças que morreriam até futuramente, cada cabeça dá um significado de um chefão, um rei, um general, como também os chifres serão ideias de reino, um rei, não como seria um império, que após a queda do 4º império não houveram mais, até como nós veremos futuramente em Daniel, eles tentarão se unir através do quê? Até de casamentos, mas não conseguirão um novo império mundial. Alexandre o Grande, olha só, no ano 336 a.C., ele conseguiu o trono da Macedônia, por isso era chamado também de Império Greco-Macedônio. 334, ele venceu as batalhas de Crânio, 333, batalha de Isso, 331, batalha de Gaugamela. No mesmo ano, fundou a Alexandria. Também eles tinham um quê assim de serem melhor do que todos os outros. E pode notar, muitos dos imperadores criavam uma cidade, tipo uma Brasília, que foi criada do nada, uma cidade já programada, e fundavam elas com o seu próprio nome. Aí veio outro, Constantino, que ia construir a Constantinopla. 323, capital ficou em Babilônia. 323 também, ele morre aos 33 anos. Vocês viram que em menos de 10 anos ele conseguiu fazer muitas coisas que muitos outros não conseguiram a vida toda, né? Lutaram, batalhando e não conseguiram fazer. Foi ou não foi velozmente a trajetória dele? Já Isaac Newton, vocês conhecem Isaac Newton? Isaac Newton, para quem estudou e se lembra das coisas quando estudou ali na época do ensino médio, na nossa época era do 2º grau, era muito conhecido pela matéria de física, matemática. Ele foi em várias coisas. E uma das coisas que até pouco tempo eu não sabia é que ele era bom também em teologia. E ele foi um dos primeiros a fazer esses estudos que acabou descobrindo as partes da união. Fontes sobre Daniel. Nós veremos sobre esses 10 chifres que ele fez um estudo, uma declaração que nos ajudam a entender sobre o que seriam esses 10 chifres, essas 10 pontas naquele animal terrível e espantoso. Isaac Newton e muitos outros historiadores nos ajudam a entender aquelas 4 cabeças do leopardo. Seriam Ptolomeu, um dos generais, e quando foi dividido o império, quando Alexandre faleceu, Ptolomeu ficou com o Egito, Palestina e parte da Síria, ou seja, a parte sul ali daquele império. Então, notando que ali a parte da Palestina, Egito e Síria ficam mais ou menos na mesma faixa onde se encontra Israel, né? Boa parte ali. Então, vamos imaginar que eles dividiram o mundo
imaginar o globo do mundo em 4 partes. A parte sul, né, vai ter a parte norte, a parte leste e oeste. Cassandro ficou com Macedônia, é mais ao norte, se não me falha a memória. Dicímaco ficou com a Trácia e a parte da Ásia Menor. No globo, se a gente for dar uma olhada na Ásia, ela fica mais a leste, lá para o lado do Japão. E o último, o Seleuco, ficou com parte da Ásia Menor, parte da Síria e as regiões ao Oriente. Olha só como ficou dividido o império conhecido na época, onde era da Grécia. Já a Roma, ela iniciou seu império quando ela conseguiu derrotar os últimos exércitos gregos que ainda se continham em pé, e ficou do ano 168 antes do Senhor Jesus nascer até o ano 576, quando é dizimado o último imperador, ele já estava muito fraco no império, no ano 476 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, ficaram mais ou menos uns 600 anos de império mundial. Imagine um império que conseguiu se manter tanto tempo, diferente dos outros, né? 100 anos, 70 anos, 100 e poucos anos, 200 anos, e agora a Roma também fica mais de 600 anos mandando no mundo. É bem diferente dos outros, não é mesmo? Vejamos lá novamente o versículo 7. Animal terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava tudo que sobrevivava. Não era muito forte para você conseguir se manter no poder por 600 anos. Hoje, atualmente, na política aqui no Brasil, quais os prefeitos que conseguem se manter ou manter a sua descendência, aqueles que eles apoiarem, tanto o governador quanto o presidente, por muito tempo? Não é mesmo? 2, 3 eleições e eles são trocados pelo partido. Agora, você imagina você conseguir mandar o mundo inteiro por praticamente 600 anos. Ele era diferente dos animais e possuía 10 chifres. Mas o que tinha tão diferente dele? Para ter todo esse poder. Aqui, Isaac Newton dá uma ideia sobre esses 10 chifres. O que eles eram? Vamos imaginar, comentei com vocês que cada um dos chifres dava a entender que seria um reino. Quando Roma cai, se vocês assistirem Espartacus, é uma das séries que mostra a briga dos rebeldes contra o Império de Roma. Também Ben-Hur retrata um pouco disso. Mas olha só, você imagina agora o Império total de Roma, toda a parte mundial conhecida na época. Essas 10 tribos, ou seja, esses 10 reinos que viriam a ser reinos, eles começaram a minar alguns exércitos meio fracos, ou outras partes que eram mais produtivas de Roma. Igual hoje os Estados Unidos fazem em alguns pontos, que eles conseguem manter exército deles lá, dizendo que estão dando ajuda para aquela região, mas na verdade são pontos estratégicos para caso tenha alguma guerra. Vejam ali, quando Isaac Newton e os historiadores falam, na primeira coluna, Isaac Newton, na segunda, os historiadores. Existe um esclarecimento entre um e outro muito parecido. A aparência deles é igual, somente as últimas 3 de ferro. Os vândalos, árabes, suevos, visigodos, burgúndios, francos, lombardos, são todos iguais. Esses daí seriam os reinos que ainda existem na Europa, citando ali alguns deles: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, França, são os que ainda sobrevivem. E aqueles últimos 3, bretões, hunos e rabina, que os historiadores atuais até comentam que podem ser os anglo-saxões, ostrogotos e évolos. Essas 3 tribos, o que ocorreu com elas? Quando Roma foi minada na sua base, acabou ela indo ao seu fim, o último imperador foi morto, não teve mais sucessão. O que ocorreu? Eles começaram a ter uma voz diferente. E o que ocorre com esses 10 exércitos, esses 10 reinos, esses 10 reis? 3 desses últimos, eles não seguiam as ideias
do cristianismo. E no ano 320, o que ocorreu? O imperador Constantino tinha se convertido ao cristianismo. Mas no lugar dele se converter ao cristianismo, ele começou a fazer o cristianismo se converter a ele. Começou a implantar algumas coisas que não deveria haver no cristianismo. Coisas relacionadas à idolatria e a coisas que eram lá da antiga, a Idade Média e antes até mesmo, que eles vinham do pensamento grego. Esses três últimos aqui, esses três reinos, como eles seguiam a área, como não seguiam ao cristianismo, o que ocorreu? Tem um poder que começou a ser incentivado, e principalmente a incentivar os outros a expulsar esses três reinos lá da terra da Europa, lá da região onde eles estavam. E o que ocorre? Eles foram dizimados, foram expulsos. Provavelmente não se houve mais ninguém de descendência deles. Ficaram esses três e nasceu um outro. Vamos dar uma olhadinha novamente no versículo 8. Estando eu considerando as contas, ou seja, estando eu considerando aqueles chifres, aqueles 10 chifres, o que ocorreu? Eis que entre elas subiu outra pequena. Olha só, lembra que eu falei para vocês que começou a iniciar o surgimento de uma outra, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Quantos são os reinos mesmo que foram extirpados, foram extinguidos, dizimados? 3. Anglo-saxões, os provotos e éramos. São 3. Esses 3 deram início, eles caindo, deram início a qual poder? Aquele do chifre pequeno. Lembra que eu comentei com vocês sobre os ventos? Vamos dar uma olhadinha qual o simbolismo lá de ventos que nós vimos lá no início, no versículo 3. Versículo 2 e versículo 3. Ventos do céu combatiam o mar grande. Nós vimos no versículo 2. Ventos, o simbolismo dele, como que eles aparecem? Quando eles aparecem em uma visão simbólica, ventos indicam o quê? Movimentos diplomáticos, movimentos bélicos, políticos, que movem a história da humanidade. Agora vamos analisar. Em cada um desses impérios, era diplomático, ou seja, tinha uma parte estatal, né? Bélico, não tinha parte do exército envolvido com ele. Político, não tinha um reino atrás dele, uma bandeira, era o significado época, uma jurisdição. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 36, olha só o que o Senhor nos fala: trarei sobre Elão os 4 ventos, dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos dela. Conseguiram ter uma ideia? Olha só. Trarei sobre Elão os 4 ventos, ou seja, guerras de todos os lados. Vamos dar uma olhada. 4. Quantos são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. 4. Dos 4 ângulos do céu, ou seja, de todos os lados, e os espalharei na direção de todos esses ventos. Ou seja, cada um dos países estão em guerra, haveriam fugitivos, tá vendo? Como hoje está havendo lá naquele povo dos sírios, é o pessoal fugindo da guerra, procurando um local onde eles têm um pouco mais de segurança. Já o simbolismo de mar, como nós já vimos também em Apocalipse, o que ele nos fala? Isaías, capítulo 17, versículo 12: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares. Notaram aqui? Bramido dos grandes povos. Então, uma grande quantidade de povos, nações, multidões, línguas, que bramam como os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Então, como nós já vimos aqui em Apocalipse, significado de mar, profeticamente falando,
densamente povoado. A Europa, vocês viram os tamanhos de terra que são a Europa? Praticamente quase toda a Europa acaba dentro do Brasil. E lá, quantas línguas não são faladas? A Alemanha, né? É a língua própria, alemão, inglês, italiano, português, francês, espanhol. E são os pedacinhos de terra que tem muitas pessoas. Então é pensamento, muita coisa em pouco espaço. Se comparado com o Brasil, que tem muita terra e menor população, se for somar tudo. Já no capítulo 7, como nós já vimos, do versículo 8 ao 11, vamos revisar aqui a parte do chifre. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos. O Isaac Newton, ele cita essa parte, não havia olhos, dá a entender que seria intenções, seria como se fosse um profeta, como os de homem, né? Como se fosse um profeta, já não havia esses olhos, e uma boca falava com insolência, ou seja, no lugar de ser um profeta que falasse as verdades do Senhor Deus, falasse o que era para edificação, o que ocorria com ele, falava coisas que eram contra o Senhor Deus, ou aquela coisa assim, fala 9 verdades, mas uma outra acaba desfazendo as 9, é uma meia verdade, e meia verdade não existe na palavra do Senhor Deus, ou é verdade ou é mentira. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. E agora, como nós poderemos identificar o chifre pequeno? Vamos dar uma analisada, uma olhada nas características dele. Em Daniel 7, 8, 11, versículo 20, o que ele nos fala? Subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Nós já vimos que é na região da Europa, né? Onde tinha os 10 reinos e 3 caíram e acabou nascendo. Também é falado que ele arrancou 3 dos 10 chifres. Nós já vimos as 3 tribos bárbaras. Agora, bárbaro, vocês sabem o que significa essa palavra bárbara? Antigamente na Europa eram chamados bárbaros aquelas pessoas que não tinham muitas vezes aquele estudo, aquela etiqueta igual aqueles povos mais desenvolvidos tinham. Como assim? Por exemplo, hoje você pega as pessoas bem mais desprovidas de cultura, desprovidas às vezes de uma escola, né, de classe alta, pega lá alguém de uma classe bem baixa, ou principalmente um país bem mais fraco de riquezas, e o que ocorre? É chamado de bárbaro. Como assim? Porque ela não tinha as mesmas coisas em cultura igual a eles. Por isso você vai ver ali nos filmes, muitos daqueles que eram bárbaros eram de países que não tinham a mesma etiqueta, não tinham o mesmo conhecimento que aqueles países principais. Se você assistir as séries do History Channel, o Vikings, você vai ver a grande diferença entre aqueles povos bárbaros, aqueles vikings também conhecidos, e o povo lá da Inglaterra, da França. Até os trajes deles são bem diferentes, por isso eram chamados de bárbaros, por isso as 10 tribos bárbaras, né, que eram bem antigas, e principalmente aqueles 3 que foram dizimados. Também é falado que havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência. No versículo 11, o quarto animal foi morto. Então, acabando esse quarto animal, né, ele teria a chance de vir a mandar. Mas por que não seria um novo império? Porque ele não teria todo o aparato que os outros tiveram. Ele não chegaria a mandar na parte estatal igual os outros mandaram. Não chegaria a mandar na parte diplomática, bélica, igual os outros mandam. Versículo 20, parecia mais robusto que os outros, como nós já vimos, ele era mais forte que os demais. Mais características. No versículo 21, vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 21 até o versículo 25, ele é mais esclarecedor aqui, analisando a própria palavra. Eu olhava e eis que a ponta fazia guerra contra os santos e os vencidos.
se uma pomba não aquecer outro pequeno reino, ele vai fazer guerra contra os santos. Quem são os santos? Aquelas pessoas separadas de Deus, aquelas pessoas que têm, resumindo para vocês, que procuram guardar o que o Senhor Deus quer que as pessoas guardem, seus mandamentos, seus estatutos, façam bem para os outros. Se ele fazia isso contra os santos, contra essas pessoas escolhidas de Deus, e os financia, primeiro, por que esse império, esse reino, estaria fazendo guerra contra os santos? Ele seria bom ou seria mal? Se você está do lado do bem, por que você vai fazer guerra contra quem está do lado do bem? Para que você vai brigar com alguém tentando vencer se os dois estão do mesmo lado? Um reino, como o próprio Jesus falou, que um reino que faz isso não subsiste, não é mesmo? Quando chamaram ele que tinha demônios. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ou seja, ele ia comandar até quando? Quando o ancião de dias, fosse dado o juízo. Versículo 23. E assim, disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Só que ele só está repetindo do mesmo quarto animal lá que nós vimos, quando ele estava dando a explicação, que era terrível, espantoso, que ele quebrava tudo, e que ele sobrava, ele pisoteava. Versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Se você pegar a mesma região da Europa, esses reinos que nós falamos, a Inglaterra, a Espanha e todos os demais, eles ficam na qual região? Eles ficam na Europa mesmo, na mesma onde era Roma, que é a região de Roma hoje, Itália. Eles ficam lá na mesma Europa onde era Roma, ou são lá da Ásia, ou são da África, ou são da América? Não, eles são da mesma região aonde era Roma, não é mesmo? Por isso, as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e o que ele fará? Abaterá 3 reis. Olha só que interessante, hein? Vão se levantar esses 10, depois que esse animal morrer. Vai se levantar outros 10 reinos, mas bem mais fracos do que este. E o que ocorrerá com ele? O primeiro, esse pequeno, será diferente de todos os outros dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ou seja, esse chifre pequeno, no que ele for nascer, no que ele se iniciar, para ele poder iniciar, ele tem que acabar com 3. Aí, voltando ao que Isaac Newton falava, e os outros historiadores, aquelas 3 tribos, eles seguiam o que mesmo? As ideias de Darwin. Não eram as ideias do cristianismo. Se você tem 10, 7 seguem o cristianismo e outros 3 não seguem. Por que só aqueles 3 foram designados, os que não seguiam? Comece a imaginar o que tinha por trás disso. Versículo 25. E o que esse reino fará? Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Você vê que se nós vimos no versículo 21 que ele fazia guerra contra os santos e os vencia, aqui é reiterado que ele fará isso. O que ele fez? Destruirá os santos do Altíssimo. Então esse poder aqui só pode ser alguém que perseguiu os cristãos, perseguiu os santos do Altíssimo, destruiu eles. E o que mais também ele fez? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só que poder diferenciado esse. Além de perseguir, ele cuidou até em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por agora vem
diferente desse poder. Na sua mão por um tempo e tempos e metade do tempo. Vocês lembram quando nós vimos em Apocalipse sobre a parte profética em tempo, que cada tempo equivale a um ano literal? Então, como seria? Tempo, um ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, meio ano. Agora, se você pegar na parte profética esses 3 anos e meio e multiplicar vezes 360 dias, por que 360 dias? São os cada mês do calendário judaico tem 30 dias, vezes os 12 meses do ano, são 360. Se você pegar esses 3 anos e meio profético, vezes 360, vai dar 1260. E o que ocorre com isso? Nós temos aqui o período de tempo que esse rei iria mandar no mundo, que eles iriam fazer tudo, perseguindo os cristãos, destruindo os cristãos. Agora vamos analisar Apocalipse 13 com Daniel 7. Vamos ver o que tem de parecido nesses dois poderes. Será que não é o mesmo poder? Daniel 7:8, olhos como de homem. Apocalipse 13:18 nos fala que tem um número de homem. Lembra que nós já vimos sobre esse número? Que tem referência também a Daniel 3. No capítulo 7, versículo 8, ele tem uma boca com insolência. Em Apocalipse 13, verso 5, ele fala, ele tem uma boca com blasfêmia. Peraí, mas insolência e blasfêmia, se você for ver, eles são palavras muito parecidas, até sinônimos. Se você chega insolente com uma pessoa, como você consegue ser insolente com uma pessoa se não for com palavras? E blasfêmia. Quando Jesus diz que poderia perdoar os pecados, os judeus quiseram apedrejar a Jesus. Por quê? Só há um que pode perdoar os pecados, que é Deus. Mas Jesus estava fazendo pecado ou não? Não, porque Ele é Deus. Não viu a diferença? Blasfêmia é você querer ser parecido com Deus. E quem que prega que pode perdoar pecados? Qual o poder que existe até hoje que diz que pode perdoar pecados? É o seguinte, no versículo 11, ele será entregue para ser queimado. No capítulo 13, versículo 13 de Apocalipse, ele será golpeado de morte. Versículo 21 fala que fazia guerra aos santos. Em Apocalipse 13, verso 7, pelejava contra os santos. Pelejar e guerra não é a mesma coisa? A gente fala guerra mais aqui para o norte. Lá na nossa região do sul é peleja. Então, você vai ter gastar uma peleja. 25. Palavras contra o Altíssimo. Versículo 6 de Apocalipse 13, blasfêmias contra o Senhor Deus. Versículo 25, 17 de Daniel, mudaria os tempos e a lei. Já em Apocalipse 13, verso 6, difamação no tabernáculo. Você ia falar, faria coisas contra o tabernáculo do Senhor, contra o altar do Senhor. Quem criou uma réplica tentando ser parecido até com sacerdotes, assim como tinha o Antigo Testamento do tabernáculo do Senhor? Nós estamos descobrindo quem que é esse? Agiria por 3 tempos e meio. Daniel 7:25. E em Apocalipse 13, verso 5, agiria por 42 meses. Mas vamos pegar então 3 tempos e meio. São 3,5 vezes 12, aos mesmos 42. 12 mais 12 é 24, mais 12 é 36. Mais 6 meses que é do meio ano, aos 42 meses, os mesmos 1260 dias. Martinho Lutero e Isaac Newton ajudaram muitos dos seus escritos as pessoas a começarem a entender um pouco sobre o chifre pequeno e quem seria. Aqui nós podemos ver os anos que provavelmente essas tribos foram extintas. Os vândalos foram extintos no ano 406 depois de Cristo,
ostrogonos 456 e Hélios 476. E o que tem interessante nessas datas? Notaram que todas elas foram muito próximas ao ano 500. O que tem de tão importante ali em intermeio do ano 500, ali do 6º século? Olha só, em Daniel 7:8, né, falava uma boca que falava com insolência. Apocalipse 13:5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Aqui é blasfêmia, vamos dar uma analisada um pouco melhor. Em Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 7, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, ou seja, ficavam tirando sarro no coração, estavam se perguntando no seu coração: por que ele falava deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então tiveram aqui um exemplo do que seria a blasfêmia na prática. A intenção de perdoar pecados. Olha só o que eu comentei com vocês, na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. O rei, qual o poder da eclesiástica que tem esse poder hoje, que prega isso, que pode perdoar pecados se você confessar, ele mesmo que perdoa os pecados. Quando um criminoso confessa esses pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa em santo. Isso aí você pode ver em qualquer parte que tenha sobre o cânon católico do Concílio de Trento, nas páginas 440 e 870. Agora você imagine isso: uma pessoa chega lá, só se confessa, ela pode nem estar verdadeiramente arrependida, mas é pregado que ela está perdoada. Isso é certo? Perante a Bíblia, não. Outro exemplo do que é blasfêmia: ele e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, mas pelo quê? E sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha só, como comentei com vocês, o ato, a pessoa querer ter a intenção de ser parecida com Deus, se fazer de Deus, é blasfêmia. O que é falado ali em Daniel 7 e também em Apocalipse 13? Proferirá blasfêmias contra o Altíssimo, pretensão de ser igual a Deus. Olha só o que o Papa Leão XIII falou: nós, eles, os papas, temos o poder sobre a terra, o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso não é querer ser como Deus. Outro, no dicionário eclesiástico, o que diz? O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não é o homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar. Olha só que interessante: modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Ou seja, está escrito dessa maneira, mas eu interpreto da outra, é o que vale a minha. Não é mais você seguir a Bíblia, mas a Bíblia agora tem que seguir você. Isso está correto? Diante da parte da palavra do Senhor Deus, não. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o milagre pode fazer sem nada contrariar a fé. Ou seja, tudo eu posso fazer e não vai ter problema nenhum. O que eu fizer não está certo, porque Deus mandou na Bíblia está errado. Isso se torna uma meia verdade. Mas como na palavra do Senhor Deus não existe meia verdade, é uma mentira.
Apocalipse 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. Versículo 5. Agora, no Apocalipse 12:6, olha o que nós temos. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse. Como nós vimos lá em Apocalipse, a mulher e o dragão, no capítulo 12, o que ocorre? O dragão estava perseguindo a mulher, ou seja, aqueles descendentes de Satanás, utilizados por Satanás, estavam perseguindo a mulher, que é a descendência do Senhor Deus, da sua igreja. E o que ocorre? Ela fugiu para um lugar pouco povoado. Lembra que deserto é o oposto de mar? Como o mar é uma região muito povoada, o deserto é uma região pouco povoada. E ele foi para esse deserto, os seus descendentes. E o Senhor preparou lugar para eles por 1260 dias. Peraí, mas não são os mesmos 42 meses? Não são os mesmos tempos e metade do mesmo tempo? 3 anos e meio, que dá os mesmos 1260 dias? Olha só que interessante. Então, praticamente é o mesmo poder, né? Queria perseguir toda a descendência do Senhor implacavelmente, matando, crucificando, torturando. Como nós fazermos agora a mesma conta que eu havia explicado para vocês, nós chegamos aqui nos 1260. Mas por que essa barra dia anda? Porque como nós vimos, cada dia profético nosso equivale a um ano literal. Ou seja, esses 1260 dias equivaleram a 1260 anos literais na nossa história. Lembra que eu comentei com vocês o que ocorreu no sexto século, após o ano 500? No ano 538, o que ocorreu? O decreto de Justiniano, ou seja, iniciou o papado. A partir dali, os bispos, principalmente o de Roma, foi chamado pai de todos os outros bispos. Iniciou o quê? O que nós conhecemos como a Roma Papal. Do ano 568 até a prisão dele, que foi aquele golpe de morte, como nós vimos em Apocalipse, no ano 1798. 12 séculos de trevas e perseguições. Aqui são apenas alguns exemplos do que os cristãos sofreram. Mas em muitos locais o Vaticano ainda possui essas mesmas ferramentas utilizadas para a tortura. Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa em 1798, no mês de fevereiro. Ele ficou alguns meses preso até que chegou a morrer. E interessante, como eu expliquei para vocês, como nós vimos em Apocalipse, não foi posto nenhum outro Papa no lugar dele. Só após a morte dele foi eleito outro Papa. Quarta característica: mudar os tempos e a lei. Agora vem uma das principais coisas. Por quê? Tempos nós sabemos que são, né? A parte ali não só de anos, mas o menor, dias. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Olha só o que foi modificado. Em Êxodo, capítulo 20, o que nós temos? Os 10 mandamentos. Esse poder, na parte que ele ensina, ele excluiu o segundo mandamento. O que fala o segundo mandamento mesmo? Sobre as imagens, a oração em imagens. O próximo, o quarto mandamento, que foi mudança do sábado para o domingo. Ele já se iniciou lá no ano 320 com um decreto de Constantino, mudando o dia de guarda. E o terceiro foi a divisão de 10, o 10º mandamento em 2. Como assim? Claro, se você tem 10 mandamentos, você exclui o segundo, ou com 9. Mas aí você vai somar todos os outros, você fica com 9. Então você pega um, divide em 2 e ficou 10 mandamentos igual. Mudamos ou não mudamos o tempo e a lei? Conseguimos mudar desse jeito. E o que o Senhor já falou? Daniel 7:25. Esse poder
cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só como a trajetória, a explicação do Senhor através de Daniel conseguia encaixar tudo. Até alguns anos atrás eu era católico, e era normal você imaginar coisas assim. Era tudo que você já aprendeu de criança. Mas aí quando você ouve o pastor Haroldo explicando isso, tirando todas as dúvidas, olha só o que nunca explicaram para a gente. Uma coisa dessa aqui é incrível, você vai ver na Bíblia, está tudo certinho. Mas como que Daniel não era entendido? Como nós vamos ver no capítulo 12 de Daniel, o que será falado? E o saber se multiplicará. Então, quando iniciasse o tempo do fim, o saber ia ser multiplicado. E graças a Guilherme Miller, também Isaac Newton e muitos outros que escreveram a respeito disso, hoje está na porta de muitas pessoas. Olha só, o prolongamento que eu havia comentado a vocês de Justiniano. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Dia do sol, qual é o dia do sol? Se de segunda a domingo a gente não tem o chamado dia do sol. Se você pegar em inglês o nome Sunday e dividir ele, Sun, sol, day, dia, é o domingo nosso. Olha só, descobrindo qual é o dia do sol. Aos que residem no campo, porém, permita-se entregarem-se livremente aos vísperas da sua lavoura, porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas. Ou seja, o pessoal do campo estava livre disso aí, podiam plantar no qual dia eles quisessem. Mas o pessoal da cidade, todos deveriam fechar aos domingos. Mas isso era só por coisa capital. Por quê? Você tem alguém que produz no sétimo dia, mas tem alguém que descansa no sétimo dia. Como que você vai fazer para aquele que produziu poder passar para frente, para aquele que ia ter que produzir? Então eles queriam extirpar um dia, deixar só um dia em vez de todos a nação, para descansar, para dar mais capital para eles, mais lucro. Eu já dei uma olhada também nessa tese doutoral de Samuel Bachelor, e aqui ele coloca coisas muito interessantes a respeito de como foi ocorrida essa troca do sábado para domingo. Em inglês, from Sabbath, do sábado, to Sunday, para domingo. Em Mateus 5, 17 ao 18, vou dar uma olhadinha no que o Senhor Jesus nos fala. É interessantíssimo isso, principalmente no versículo 19. Não cuideis que vim destruir a lei dos profetas. Muitos pregam hoje nisso, né? Que Jesus aboliu a lei. Não cuideis que vim destruir a lei dos profetas. Não vim afogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, que tudo seja cumprido. Em algumas versões está em I, né? Lembra que eu comentei com vocês que antigamente o I, que a gente hoje utiliza como J, tinha som de I, então não era Jesus, em algumas línguas arcaicas era Jesus. Então, por isso, algumas versões da Bíblia estão com J e outras com tio. Versículo 19, dá uma olhadinha o que nos esclarece. 19: qualquer coisa que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, o que ocorrerá com ele? Será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha só que diferença. Também vamos dar uma olhada em João 14:15. O que o Senhor Jesus nos fala? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, queridos irmãos, qual que será a sua decisão hoje? Em seguirmos o que o Senhor Deus nos fala, o que o Senhor Deus nos ensinou, ou
acabarmos, no fim das contas, nos últimos dias, aceitando as ideias, indo para o lado daquele que ensina o que é errado, indo para o lado da besta, aceitando a sua marca. Nós já vimos aqui qual que é a marca do Senhor e qual a marca da besta, qual que é o sinal de Deus e o sinal da besta. Pense nisso durante a sua semana. Próxima semana teremos somente o capítulo 8, que teremos mais explicações. E que o Senhor